porque isso é uso, é costume, tá? Mas não tinha costumes? E o povo de Israel não tinha costume? Tinha. Eles não tinham a palavra de Deus, mas eles não tinham os costumes? Tinha. E Jesus removeu os costumes deles? Não. Jesus andou como igual a eles. Chegou ali, né? E seguiu junto com eles. Porém, Jesus questionava a modo deles viver, deles tratar as pessoas, deles fazer as coisas de Deus, que eles tinham perdido o temor. Agora, só que Jesus não retirou deles os costumes. E é que nem essa situação nossa aqui como cristão. Deus, nós devemos zelar pelos costumes que foi nos ensinado, né? Aí o que acontece? Porque sempre o Ancorão e os livros de Israel, sempre eles refletem agora, para as pessoas entenderem agora, porque eles dizem assim, ó, lembra do que foi dito pelo profeta Jeremias? Lembra do que foi dito, que nem eles não falam sobre o profeta Jeremias, mas eles falam sobre Abraão, né? Sobre o pai Abraão, sobre Moisés, sobre Jacó. Eles falam isso, eles colocam, né? Ó filho, ó, não faz assim, ó, lembra o que a lei, o que o Ancorão diz lá no livro de Moisés lá, lembra de Moisés, entendeu? Eles falam isso. E nós aqui, o que acontece? Então a Assembleia de Deus, ela permitiu algumas situações, e permitindo essas situações, ela esculhambou, vamos falar bem a verdade, esculhambou, sabe por quê? Porque, meu querido, assim, ó, se no passado lá eles não permitiam que a mulher pintasse o cabelo, e hoje os pastores estão permitindo, eles estão desmerecendo o preço que foi pago lá, porque foi muitas pessoas disciplinadas por causa disso. Entendeu? Aí hoje não vale mais. E hoje não vale mais, mas como que não? Daí essas pessoas que foram rigorosamente disciplinadas, essas pessoas que perderam de participar da ceia, da comunhão ali com os irmãos, que foram afastados do quadro de obreiro, por isso, por aquilo, por aquele outro, entendeu? Aí uma mulher não podia usar vestido assim com aquela tirinha só em cima do ombro, não. A mulher tinha que usar até de manguinha assim. Era uma ordem. E aí teve gente que me questionou, sabe? E eu conversando, né, sobre esse assunto, eu disse pra eles assim, escuta, cara, assim, ó, tem fábrica que tu chega na fábrica, se tu não tiver com o jaleco, com o guarda-pó da fábrica, eles não te deixam entrar. Se tu chegar atrasado, se tu vem um rancho por mês, por você não faltar. Quem não falta ganha rancho. E quem chegar mais de 5 minutos atrasado perde o rancho, e quem falta perde o rancho. O que você vai fazer? Você vai cumprir o que eles dizem. Agora, se você chegou atrasado 6 minutos e a norma é 5, você perdeu o rancho. E o que adianta você chorar, choramingar? E não acontece isso, não dá? Acontece. E aí o que acontece agora com Deus, com a obra de Deus, pode tudo agora. Relaxadamente, né? Relaxadamente, é isso aí. Então o que acontece? Só que eu estava meditando sobre essa mensagem que Deus me deu hoje de manhã, e eu meditando, preguei várias vezes sobre esses textos, e hoje Deus me trouxe novamente lá no livro de Mateus 16, que fala sobre Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas já tá aqui, Boti? Acho que aqui é a entrada de Boti. Negue a si mesmo. E negue a si mesmo. Tome a sua cruz. E tome a sua cruz a cada dia. Assim, sabe o que significa? É que nós temos que fazer nossa renúncia todos os dias. Nós temos que renunciar a nossa carne, renunciar os prazeres, renunciar a todas as coisas, todos os dias, não é só uma vez. Tem gente que aceitou Jesus, não. Portanto, eu aceitei Jesus, não. Tu aceitou Jesus ontem, aceita Jesus hoje, e amanhã quando tu acordar, aceita Jesus de novo. Ontem tu pegou a cruz, sim, hoje tu pega ela de novo, e amanhã quando tu acordar, pega ela de novo. Assim funciona. Essa é a renúncia da cruz.
E quando significa em carregar a cruz, significa de que a promessa de Jesus de tu carregar a cruz não é de tu ter uma vida de prazer, uma vida prazerosa nesse mundo. É uma vida de perseguição. Perseguição, confronto e um monte de coisa. Deus, Deus. Aí estão deixando bonito, mano. Estão deixando lindo demais. Aqui a gente não tá querendo queimar o pescoço. Os obreiros da Assembleia de Deus são... Hoje eles todos usam bermuda, né? É. E na verdade o que acontece? O pecado está na bermuda? Não. O pecado está assim, ó. Se lá na fábrica que a pessoa trabalha, a mulher não pode ir de mini saia e ela vai, o que o guarda faz? O que o vigilante faz? Ele diz, ó, senhora, você me desculpa, mas não posso deixar a senhora entrar aqui pra dentro. É uma norma da empresa. A senhora, esqueci meu crachá. Ó, a senhora vai ter que ir lá no departamento pessoal, se justificar e ver se eles permitem que a senhora entre trabalhar, senão a senhora vai ter que voltar para casa e buscar o seu crachá. E deu, é norma, é regra. E se nós podemos cumprir isso com o mundo, com as coisas do mundo, por que na obra de Deus não podemos? O que impede nós de nós cumprir isso na obra de Deus? Não falando em coisa assim, sobre a roupa em si, não. Mas eu estou me referindo assim, ó, que a pessoa, eles usavam, por exemplo, gravata. Não usavam porque era obrigado, mas é porque se sentiam, eles tinham prazer. Dá pra subir. Eles tinham prazer de fazer isso, de ir atrás, de fazer as coisas. Tava aí o pastor Adão esse dia ali discutindo sobre o negócio do gaúcho, sobre a vestimenta do gaúcho. Aí muita gente contesta dizendo assim, ó, diz que essa é uma vestimenta mundana do mundo. Não, a vestimenta, toda elas são do mundo. A roupa social, ela é do mundo. Ó, só pra te ter uma ideia, o gaúcho, ele usava bombacha aqui na Revolução de 1930. E em 1930 os paulistas que combateram os gaúchos, que brigaram com os gaúchos aqui, eles não usavam bombacha, eles usavam bota como os gaúchos usavam lenço como os gaúchos usavam, mas não usavam bombacha. O que eles usavam? Roupa social. Eles usavam calça social. Era assim? É que nem a vestimenta do calça social e a camisa, isso é uma cultura europeia, né? É uma cultura europeia. Foi para os Estados Unidos veio para cá. E aí o que acontece? E aí, como o Brasil, a Assembleia de Deus adotou isso, as igrejas primitivas adotaram aqui do Brasil como uma vestimenta cristã, né? Sim, porque antes, porque o simbolismo da roupa social, antigamente eles não usavam a gravata em si, eles usavam, sabe o que? Eles usavam a gravatinha borboleta, simbolizando a autoridade. Por exemplo, os coronéis do café, que eles diziam, os grandes fazendeiros de Minas Gerais, da Bahia, os grandes coronéis aqui do café, os feudais que eles diziam, né? O que eles faziam? Eles usavam a roupa social, usavam bota, a bota eles usavam. Quer ver? Eles usavam a bota, mas usavam a calça social, usavam a camisa social, usavam o paletó, usavam o chapéu e a gravata borboleta. Sim. Essa era a vestimenta. E os filhos deles, o que eles usavam? Os meninos usavam a bermuda, aquela para baixo um pouquinho do joelho, com suspensório, lembra? E com o bonezinho. E os rapazes, eles usavam, já que eram considerados rapaz, já mocinho assim, já para namorar, eles eram considerados assim.
Eles eram considerados isso aí. E eles usavam a calça social, roupa social, paletó e usavam borboleta, gravata borboleta. Lembra essas? E o chapéu. Essas novelas da época, da Rede Globo ali, lembra? Sim. Essas aí, assim, as vestimentas. As meninas que iam pro colégio estudar, elas usavam aquela sainha rodada, aquela sainha curtinha, as meninas. E as mocinhas já usavam o vestido comprido. Entendeu? Era uma norma da sociedade. E isso foi adotado como autoridade, porque a pessoa que usava terno, gravata, ou ele era filho de uma autoridade, ou ele era autoridade. Então a gente vê assim, ó, que as pessoas perderam. Hoje lá, os caras estão, em vez de usar, podemos usar camiseta, eu uso também, né? Mas em cima do altar, eu me sinto ruim, ó. Esse dia eu fui lá cantar com o Pedro do Amigo do Sul, tá? Quando a gente vai para um evento assim, para cantar, é uma coisa. Agora quando a gente vai para pregar, tem que ter reverência, tem que ter, não adianta, entendeu? Quando tu vai para uma festa, um evento, entendeu? Mas o que tu vai só para cantar ou para participar, tu pode ir meio à vontade. Mas o que acontece? O púlpito santo, o púlpito sagrado, que era considerado no passado, não permitia que obreiro nenhum subisse no altar sem gravata. Não permitia que subisse de camisa de manga curta. Era assim a regra do passado. Então o que acontece? Muitos obreiros eram disciplinados, às vezes chegavam no culto com camisa de manga curta e o pastor, o dirigente, não chamava eles para cima do altar. Era uma norma da igreja. Então eu vejo assim que as pessoas tiraram. E tirando isso, sabe o que tirou? Esses costumes, tirou o quê? Tirou o respeito das pessoas. Porque mesmo nos dias de hoje, um CTG não permite que você entre de bermuda, ou de mini saia, ou de boné. E na igreja está permitindo. Entendeu? E na igreja tu pode entrar com tudo. Entendeu? As irmãs já estão cantando coral de leg, já estão cantando de bermuda. Perderam. E quando acontece isso, a primeira coisa que a pessoa perde, eu preguei lá fora sobre isso aí, lá no Novo Tiradentes de Contribuição, e eu acho que nunca mais vão me dar a oportunidade de pregar lá, porque eu dei no meio de todo mundo lá. Eu mirei do queixo para baixo e desci além. O que acontece? Porque a pessoa, ela perder a reverência, perder o temor de Deus, até é válido, porque tem pessoas que se desviam da igreja, se afastam da igreja, mas tem mulher que se afasta, né? Que se afasta e não usa bermuda, não usa mini saia, não usa outras roupas, ela continua usando saia, né? Só um exemplo, né? Sim. Mas daí quando ela começa a usar saia, ela usa saia, ela não volta, sabe o que ela perde? Ela perde a vergonha. Ela começa a usar mini saia, começa a ir pra academia, começa a usar bermudinha. Primeiro começa com a leg e a sobre leg. Daqui a pouco começa com a bermudinha e a sobre leg por cima, a camisa de manga comprida. Daqui a pouquinho tá ela com a bermudinha bem curtinha e só o bustiãozinho assim, tapando isso aí, pra ir pra academia. Porque perdeu a vergonha, perdeu o temor e perdeu a vergonha. E eu preguei isso aí lá no Novo Tiradentes, na Assembleia lá. Preguei daí no meio. E a mulher do pastor olhava pro pastor que usava regalado, e o pastor olhava pra ela, olhava pra mim, olhava pros obreiros e eu dando meio. Louco pra ir embora, e eu desci além. Sabe por que eles fazem isso aí? Porque estão interessados. Eles acham que isso é ofensa, pro homem de Deus não é ofensa, né? O que Pedro tinha todo o direito de se ofender. Quando Jesus falou: Pedro, tu não quer ir junto com eles? Jesus falou: ó, Pedro, duras são tuas palavras, Senhor. Pedro, tu não quer ir junto com eles? São José dos Hortênsios aqui, né? Aqui já? Não, São José dos Hortênsios, pega ali, né? Desce lá embaixo. É que eu errei a entrada aqui. Já devia eu sair aqui antes. É isso aí, ali. É isso aí. E nós já temos saindo aqui do lado de Ivoti. Nós temos aqui perto da boca do... Acho que aqui desce no...
Como é que chama aqui? O Vale do Bichinho? O Vale do... O Vale do Cramunhão? É. Irmã, tem muito vento aí, ó. Passemos do lado de Novo Collor. Novo Collor é pra lá. É pra lá, né? De Novo Collor, como é que é aquilo? Eu acho que é pra cá, acho que tô meio bem perdido, acho. Tem a saída errada ali antes. Aqui é o Felipe Gênero. Então eu digo assim pra ti, ó, que a Bíblia fala que quem permanecer até o fim, este será salvo. E não adianta. E quando a Bíblia fala cair, é levante da onde caíste. Olha Deus, eu pensei nisso aí. Acho que errei, não tá. Errei. Você perdemos.